Estamos de volta. Agora nós vamos acompanhar uma matéria sobre a produção de um dos mais tradicionais programas da RBS TV. A estudante de jornalismo Amanda Macuglia foi até os estúdios do Jornal do Almoço para saber como é essa correria. São 35 anos que o Jornal do Almoço passa na televisão brasileira. Mas você já parou para pensar como ele é produzido? O que acontece antes dele ir ao ar? Vamos descobrir agora! Sentados em frente aos computadores, repórteres e editores correm contra o tempo. Dentro das cabines, várias matérias são editadas, uma atrás da outra. A equipe troca ideias, se prepara e a correria é grande. Bom, o Jornal do Almoço ele começa a ser planejado sempre logo após o jornal que acabou de terminar. Então, por exemplo, eu estou chegando agora na nossa reunião, que começa normalmente por volta de 1h da tarde. O jornal termina ali 10:50, o pessoal desacelera, dá aquela respirada, porque é bem corrida amanhã. Reunimos toda a equipe numa sala de reunião para discutir o dia seguinte. Nessa reunião a gente busca os assuntos que nós vamos trabalhar no dia seguinte, ou seja, os temas das reportagens e a forma como a gente vai conduzir essas reportagens. Com o assunto decidido, é hora de montar a pauta. E a gente tem esse roteiro que a gente digita, né, pro repórter, que aí a gente chama de pauta, é a parte física. Que a gente monta o que ali? A gente bota o nome do entrevistado, o local onde vai acontecer essa entrevista, referências, né, pontos de referência, porque nem todo repórter, nem todo motorista conhece todas as ruas. Como eu falei, o contato do entrevistado e o que ele faz, né? Qual é a função dele para contextualizar com aquela pauta. Então, 1, 2 ou 3 entrevistados no máximo, o sobre o VT explicando o que é a pauta, o que o editor quer com aquele material e o apoio, que é o máximo de informação que a gente pode deixar ali para o repórter para facilitar na hora dele formular as perguntas, dele entrevistar as pessoas. Depois que a pauta já está pronta, o repórter e o cinegrafista saem para fazer a matéria. O repórter tem um trabalho muito de apuração na rua, né? Apesar de ele receber a pauta impressa ali, feita já pela produção, tem uma pré-produção que ele leva para a rua. Só que ainda assim tem que confirmar as informações quando conversa com todos os entrevistados, tem que checar, isso é muito importante. Se o entrevistado não souber a informação, liga para o outro, sempre checar com aquela fonte principal informação para a gente não cometer nenhum equívoco, né? Além da apuração, quando a gente vai conversando com o entrevistado, normalmente a gente já vai pensando, eu vou falar isso, isso e isso na reportagem. Porque nós temos normalmente de 1 minuto a 2 minutos. Então, é um curto espaço de tempo para falar muita coisa. Então, a gente tem que selecionar aqueles assuntos principais, o que realmente vai ser relevante, que a gente não pode deixar de fora. O repórter traz, já quando chega na redação, o texto pronto, a gente tem que escrever no carro mesmo, quando vai dar tempo, assim. E aí aqui o editor de texto olha, aprova ali ou não, muda alguma coisa, se achar que tem que mudar, e aí a gente vai para a cabine de off fazer a gravação. Quando o repórter volta, os offs são gravados. É aquele momento em que só a voz dele é ouvida, enquanto as imagens rolam pela tela. Mas quem junta tudo isso? Ana Lu é uma das responsáveis pela edição das matérias. Então, quando o repórter chega da rua, ele leva o disco para a central de ingeste, que é quando vai cair todo o material para mim no sistema. Nesse tempo que ingesta o material, ele passa o texto com o editor e eles decidem o que vai entrar e o que não vai entrar da matéria, do material que ele trouxe da rua. Aí depois eles sentam aqui comigo e a gente vai montar o esqueleto da matéria. A gente coloca os offs, separa as sonoras e a passagem, tudo que tiver, e na sequência eu começo a cobrir. Vou cobrindo de acordo com o que tem, o que ele está falando nos offs, né, dando uma coerência para as imagens e o texto. E no final, assim que eu terminar, a matéria ela vai estar pronta para ela ser exibida. E então, é só esperar o jornal ir ao ar. Realmente, é esse carinho que aproxima quem faz o jornal de quem assiste. E um dos grandes responsáveis por isso é o apresentador de TV, Mário Mota. E é ele quem está no Papo Cult de hoje. Oi pessoal, depois de conhecer os bastidores do Jornal do Almoço, a gente está aqui na casa de um profissional que é referência para todos nós estudantes de comunicação. Mário Mota, muito obrigada por nos receber na sua casa. Imagina, vocês estão percebendo que não foram só os bastidores do Jornal do Almoço, né? Foram os nossos bastidores. Um prazer receber vocês aqui.
Muito obrigada. Então, Mário, a simpatia que tu tem com o público é algo que vem de muito cedo, né? Você passou pelo circo, pelo cinema. Que aprendizados você traz disso até hoje? Eu comentava fora das câmeras que vocês têm hoje uma oportunidade nos cursos de comunicação, e a Univale é, sem dúvida, uma referência também nessa área há muito tempo. Vocês têm a oportunidade hoje de vivenciar isso que vocês estão fazendo, um programa, conhecer os bastidores, coisa que há 30, 40 anos atrás era muito difícil, não havia cursos de comunicação e você era obrigado a fazer fazendo, a errar e aprendendo. E o Pavlov é que tem a história do reflexo a partir do ensaio e erro, e era mais ou menos assim. Mas é claro que o circo, a televisão, o cinema me ajudaram muito na formulação de uma forma de comunicação que hoje talvez seja muito mais comum no jornalismo. O que o Mário de hoje guarda do Marinho criança? Eu guardo muito a alegria do circo, sabe? Eu talvez tenha tido uma das maiores frustrações de infância que vocês... Hoje em dia nem tanto, mas na minha época... O bom para as crianças era se arrumar no domingo para ir ao circo, para assistir o palhaço, na matinê do circo, depois de passar pela missa com os pais. Eu nunca pude fazer isso, eu nunca pude ir ao circo rir com o palhaço, porque eu era o palhaço, então como é que eu ia ao circo rir? Em compensação, eu guardo muito aquela alegria de perceber crianças rindo com a minha cara pintada, por exemplo. Eu acho que também é uma alegria que pouca gente teve nesse mundo. Então uma coisa compensou certamente a outra, e esta possibilidade de me aproximar das pessoas para contar histórias principalmente, que é o que a gente faz hoje no jornalismo, por mais que a gente conte para uma parte da sociedade o que a outra fez ou está fazendo, a gente está contando histórias. E quanto mais essas histórias se aproximarem da realidade das pessoas, mais facilmente elas entenderão o que está acontecendo. Sim, essa alegria, o carisma que tu fala... E a humildade, eu diria, são coisas incríveis que a gente percebe na tua personalidade. Tu acha que isso te mantém até hoje no Jornal do Almoço, há 28 anos apresentando? Então, eu muito obrigado pelas qualidades atribuídas. Eu acredito numa palavra básica que meus pais me ensinaram. Essa palavra é respeito. Não, mas ame ao próximo como a ti mesmo. Se a gente pudesse fazer uma pequena adaptação, eu juro que não que eu prefira, mas é muito mais fácil que você consiga a humanidade se respeitando, mesmo não se amando. Você não consegue amar ou amar o outro, respeite o próximo. Eu acho que é o mínimo que o ser humano deveria ter com todas as demais pessoas. E com todo esse tempo como apresentador, o que te renova a cada ano? Eu diria cada dia. Muita gente diz assim, poxa, mas como é que você consegue fazer a mesma coisa há 28 anos? Mas que mesma coisa? A não ser que o seu dia seja o mesmo dia, porque cada dia é um dia diferente. Mas a notícia que você deu da neve lá em São Joaquim no inverno, mas a notícia que você deu do verão na Praia da Joaquina é exatamente a mesma que você deu no ano passado. Não é a mesma, nós não somos os mesmos. Quando nós começamos a entrevista agora aqui, nós éramos outras pessoas, nós já não somos os mesmos. Então, se você consegue enxergar de alguma forma isso, certamente você se renova a cada momento. Foi muito bacana poder conversar e aprender com esse profissional que tem tanta coisa boa para passar pra gente. Bom, galera, nós vamos fazer um break, mas já voltamos. Não saiam daí!